A mamografia é o exame mais importante, né, na prevenção, ou na verdade na detecção precoce do câncer de mama. A mamografia é um exame radiológico, ela é muito simples. Ela é feita ali de uma vez por ano, a partir dos 40 anos de idade. Muitas vezes ela é complementada com ultrassom, que é a ultrassonografia, exames preventivos, para que a gente consiga encontrar o câncer sempre numa fase que ele ainda está bastante, ainda pouco ameaçador. E a gente sabe que tem algumas medidas que não é que protegem 100%, não é que blindam a pessoa 100%, mas que ajudam a diminuir o risco. É importante que a mulher conheça seu corpo, né? Mas lembrar que muitas vezes quando a mulher palpa o nódulo, não significa que ele seja um câncer. Pode ser um nódulo benigno, tipo um fibroadenoma, um cisto. Mas é importante que ela se palpe. Se ela encontrar alguma coisa diferente do que ela percebia antes, é importante que ela procure o médico. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vou conversar com o Dr. Fernando Maluf sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, como evitar, o que é o avanço dos tratamentos, o que melhorou. Enfim, o Dr. Fernando Maluf é, com certeza, um dos maiores oncologistas do Brasil. Ele tem curso fora do Brasil, uma clientela importantíssima. Ele é do Sírio-Libanês e do Einstein. E ele criou um instituto chamado Vencer o Câncer, que também é muito importante, que faz um trabalho muito interessante na área social. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Se você gosta do meu canal, se você gosta das minhas entrevistas, eu vou te pedir para me dar um selo. O que é isso? É que aparece você quer dar um selo? Se você estiver podendo, se você estiver ao seu alcance, você vai me ajudar muito, porque você me dá relevância no YouTube. O YouTube vai gostar mais de mim por causa disso. E com certeza vai ampliar a visibilidade do meu canal. Boa noite, doutor Maluf, tudo bem? Tudo bem, Leda? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Vou tirando aqui os comentários, só para a imagem ficar mais tranquila, para a gente levar para o YouTube. A gente está no Outubro Rosa, está sendo um outubro, do ponto de vista mundial, tão violento, não é? Que o câncer se coloca também nesse quadro de violência, né? Uma violência contra as mulheres, sobretudo por conta do câncer de mama. Eu acho que esse é um mês muito importante, mas eu sempre falo que esse mês tem que ser perpetuado para todos os outros meses, né? É verdade. Que vão por novembro até setembro do ano que vem. Porque é importante que outra vez, cria uma luz para as mulheres da questão da importância, né, de trabalhar o estilo de vida como algo que seja bom para a saúde, não só contra o câncer, mas contra outras doenças. E também cria uma luz em relação ao que deve ser feito em termos de prevenção, exames preventivos, para que a gente consiga encontrar o câncer sempre numa fase que ele ainda está bastante, ainda pouco ameaçador, vamos dizer assim, que é uma fase muito pequena, ou até numa fase ainda que ele não virou um câncer e que ele é uma doença pré-maligna. Então, a ideia desses meses, né, é sempre trabalhar com a população esse tipo de informação. E isso, hoje eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma mulher que disse, muito agradecida, que ela descobriu um câncer, porque através das informações que nós passamos no Instagram, ela conseguiu, outra vez, ter esse sentimento de que ela não estava fazendo os exames corretos e que ela foi fazer os exames, encontrou o câncer pequeno, foi tratado e está absolutamente resolvido. Então, isso é muito importante, esse tipo de informação. E quais são os exames? É a mamografia, o exame decisivo? A mamografia é o exame mais importante, né, na prevenção, ou na verdade na detecção precoce do câncer de mama. A mamografia é um exame
radiológico, ela é muito simples. Ela é feita ali de uma vez por ano, a partir dos 40 anos de idade. Muitas vezes ela é complementada com ultrassom, que é a ultrassonografia, somente em mamas mais densas, que são daquelas mulheres mais jovens. À medida que a mulher vai envelhecendo, as mamas vão ficando substituídas por mais gordura. Aí o ultrassom não acrescenta. Mas nas mulheres jovens, muitas vezes a ultrassonografia acrescenta a dar mais ainda nitidez para a imagem da mamografia. E aí, então, a mamografia é um exame muito importante. Tem a questão do autoexame. Ele é importante que a mulher conheça o seu corpo, mas os estudos mostram que o autoexame puro, ou seja, só ele não é eficaz. Então, só fazer autoexame, né, não é o suficiente para a detecção precoce do câncer de mama. A mamografia é hoje um exame democrático? Os planos de saúde cobrem, porque eu faço pelo meu plano, mas a minha mamografia todo ano. Mas será que no interior do Brasil existem mamógrafos? Como é que é essa situação? Veja, a mamografia é disponível para quem tem um convênio médico. E ela também é disponível, Leda, para quem está no serviço público de saúde. A questão principal é que, mesmo estando disponível para quem está no sistema público de saúde, muitas vezes o número de mamógrafos não é suficiente em relação ao número de pessoas daquela região. Muitas vezes as distâncias são muito grandes, né? Fora a questão, outra vez, também do acesso. Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente tem que trabalha e que não tem uma facilidade de perder um dia de trabalho, eu diria ganhar, mas perder, para poder fazer o exame. Então, qual que é o resultado disso? A gente tem um percentual muito grande de mulheres no Brasil que, ou por desinformação, ou por filas longas, ou por uma dificuldade de marcar outra vez a mamografia, ou por uma dificuldade entre onde mora e onde fazer o exame, ou por uma dificuldade de outra vez conseguir uma licença no trabalho de fazer a mamografia. E por isso, tem áreas no Brasil onde menos de 50% das mulheres, né, outra vez fazem mamografia, principalmente em regiões do norte e do nordeste. E é por isso, outra vez, como um dos motivos, que o câncer de mama no Brasil, ele tem dois mundos. Um mundo é a mulher que tem um plano de saúde, e outro mundo é a mulher que não tem um plano de saúde. Para esse grupo, a chance, por exemplo, de um câncer de mama mais avançado aparecer é da ordem de 3 vezes mais do que uma mulher em plano de saúde. Sem contar outra vez, quem não tem plano tem um atraso para fazer os procedimentos cirúrgicos, radioterápicos, se vai fazer, né? Quer dizer, às vezes não é nem que atraso, às vezes não tem como fazer a radioterapia, como também tem um atraso ou até uma falta de remédios, são os melhores remédios para tratar aquele problema. Então, infelizmente, no SUS, a mortalidade de câncer de mama é maior do que a mortalidade no sistema privado. E a gente tem um trabalho muito importante que foi apresentado por nós no Congresso Americano desse ano, um trabalho que tem mais de 130 mil pacientes de vários tumores, dentre eles câncer de mama na região do Rio Grande do Sul, comparando SUS versus não SUS. E câncer de mama no SUS tem uma mortalidade de 40% maior do que das pacientes que têm um plano de saúde ou plano um convênio médico. Que tristeza, né? Então, são diferenças muito grandes desses dois mundos. Obviamente, isso é muito ruim, né? Para nós médicos, isso é lamentável, porque você perder pacientes por problemas ou situações potencialmente remediáveis é ruim. Uma coisa é você perder a briga, a luta contra um câncer, que é um câncer, tudo que podia ser feito dentro do que tudo que a tecnologia oferece. Outra coisa é você, outra vez, perder alguém por alguma coisa que seria puramente evitável. O câncer de mama é um câncer assim, expressivo em termos de mortandade no Brasil? Mortalidade?
Ele é. Isso é mais ou menos, Leda, são 70 Ainda, né? ainda. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. São 70 mil casos novos no país por ano. A mortalidade gira em torno de 20 mil mulheres que morrem por ano no Brasil de câncer de mama. No mundo, nós estamos falando de mais de 2 milhões de casos de câncer de mama. Então, é o câncer mais comum da mulher. Por outro lado, é um câncer que, quando diagnosticado precocemente, a curabilidade é acima de 95%. Então, claro que depende a curabilidade do tipo do câncer de mama, tem vários tipos diferentes, mas a parte mais importante, além do tipo do câncer, é o quão precoce essa doença é diagnosticada. E por isso, então, que todo esse trabalho de exames de rotina, de conhecer o seu corpo, são tão importantes. Mas a gente tem que dar um passo para trás, que é um passo de prevenção. O que é isso? É o que fazer para não ter câncer de mama. Quer dizer, antes até do diagnóstico precoce. E a gente sabe que tem algumas medidas que não é que protegem 100%, não é que blindam a pessoa 100%, mas que ajudam a diminuir o risco. E são dicas básicas. Uma delas é manter o peso. A gente sabe que obesidade é um risco importante para desenvolver a doença. 2, né, é não beber ou beber com máxima moderação. O álcool, por incrível que pareça, pouca gente sabe, é um fator de risco para o câncer de mama. 3, O câncer de mama, exercício físico. Exercício físico reduz em até 20 a 30% a chance de alguém desenvolver o câncer de mama. 4, muitos legumes, muitas carnes magras, ilhas ou gorduras, poucas dietas com embutidos enlatados. Isso também é muito importante. 5, amamentar. Então, mulheres que amamentam, né, seus bebês têm um risco menor de câncer de mama. Tá? Então, esses são fatores muito importantes. E aí tem um que sempre perguntam para a gente, que é a reposição hormonal. A reposição hormonal aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama. Ela aumenta em 10 a 20% o risco que já existe do câncer. Então, qual que é o risco de uma mulher ter câncer de mama durante a vida? Entre 10 a 12%. Então, uma mulher, ao longo da vida, tem 10 a 12% de risco de ter o câncer de mama. O que significa? Que de cada 8 a 10 mulheres, uma vai ter o câncer de mama. A reposição hormonal aumenta de 10 a 20% esse risco. Então, ela passa de 10 para 11 ou para 12% no máximo. Quer dizer, ela aumenta um pouquinho. Mas lembrar que ela tem uma série de benefícios. Reposição hormonal melhora a saúde vaginal, saúde de pele, saúde dos ossos, a saúde do perfil do colesterol, saúde cardiovascular, né? Ela melhora o libido. Então, tem uma série de benefícios. Então, ela não é condenável, só precisa saber exatamente a melhor reposição hormonal e também ter o histórico da paciente para saber, outra vez, se ela é ou não alguém de mais risco para poder fazê-lo. a medicação melhorou? Avançou também? Não tem dúvida. A gente hoje tem resultados absolutamente incríveis na doença. Então, a gente tem 3 tipos de câncer de mama. Tem um que se alimenta de hormônio e não tem uma molécula chamada HER2 e também uma molécula, ou é o triplo negativo. Então, o tumor de mama, que é só o que se alimenta de hormônio, chamado luminal. Para esse, nós temos a cirurgia,
nós temos os anti-hormônios, nós temos a químio e agora drogas, quando necessário, que inibem uma proteína que especificamente faz o tumor crescer, chamado ciclina. Então, para esse grupo de pacientes, a curabilidade da doença localizada aumentou de modo importante. Aí nós temos o segundo grupo, chamado HER2 positivo. Nesse grupo, Leda, que é um tumor bem mais agressivo, nós temos hoje drogas que são os bloqueadores do HER2. E junto com a químio, são feitos em geral antes de operar a paciente. E a gente começa a ter respostas na hora da cirurgia, que são acima de 50%, 60% de não encontrar mais tumor. Ou seja, você faz o tratamento, Caramba. opera, e daqueles milhões de células tumorais, nenhuma mais viva. Aí você tem o triplo negativo, que esse também é um tumor agressivo, como é o HER2. Agora nós temos drogas, além da químio, imunoterápicas. E em metade dos casos, quando você opera, você não tem mais tumor também presente. Então, o que eu quero dizer é que hoje, num percentual bastante importante de pacientes, principalmente os HER2 positivos e os triplo negativos, que são tumores com alto poder de metástase, que alguma célula ter andado para algum outro órgão, você, quando opera, não tem absolutamente mais nada. Você pulverizou o câncer quimicamente. E, obviamente, quando isso acontece, se alguma metástase tinha acontecido microscópica, ela também provavelmente morreu nesse processo. Então, a primeira informação é que na doença que não é metastática, ou seja, que ela ainda está presente na mama ou até na axila, que são os gânglios, muitos casos já são curáveis que não eram antes. Essa é a primeira informação. E a segunda é que na doença que já foi para outros órgãos, que a gente não quer, né? É o nosso trabalho para evitar. A gente tem pacientes vivendo muito tempo, mas a gente tem ainda algumas pacientes que estão curadas da doença. O que é uma coisa que, se eu estivesse contando isso para você há 5 anos, 10 anos atrás, você ia falar: o Fernando está completamente doido. Isso não acontece. Câncer metastático, forte, vivas, sem doença nenhuma no corpo. Então, a realidade está mudando. Claro que ela tem que melhorar mais. Tem muitas drogas em avanço para tentar, outra vez, curar mais pessoas com doença metastática. Por isso que quando a gente faz a densitometria, a gente faz também as axilas? Ah, não, aí é outra coisa. A densitometria é para ver se os ossos estão firmes, estão saudáveis. Né? Mas quando a gente faz a mamografia, a gente aí vai ver, além da mama, se os gânglios estão ou não com algum grau de comprometimento ou suspeita. Tá? Então isso é super, super, super importante. E lembrar também que o avanço no câncer de mama, Leda, não é só para os remédios. Esses melhoraram muito, mas também para as técnicas cirúrgicas, porque as cirurgias hoje são feitas muitas vezes menos extensas, quando não precisam ser extensas, e as reconstruções ficam absolutamente incríveis, os melhores serviços. Então, assim, a gente vê mulheres que operam as mamas, mesmo com tumores extensos, e que a mama fica absolutamente linda, muito mais bonita do que era antes do câncer. Então, as técnicas cirúrgicas melhoraram muito, as reconstruções melhoraram muito, e outra vez, a questão de cirurgias menos extensas, quando não é necessário fazer uma cirurgia grande, também melhorou, porque a gente aprendeu que nem todo mundo precisa de cirurgias grandes para remover o tumor de mama. Um exemplo disso é a axila, né? Que aqui os gânglios Pois é, embaixo. porque quando eu fiz a série de exames, eu fiz uma ultrassonografia, alguma coisa. Primeiro fiz uma densitometria que tinha duas. Uma densitometria que mede fêmur, não sei o quê, e uma outra que mede o corpo todo. E Eu acho que você fez depois teve uma ultrassonografia de axila, pode ser? você fez a densitometria e a cintilografia óssea. Ah, E sim, o ultrassom vê também a axila. E no passado, todas as mulheres com câncer removiam os gânglios da axila, indiscriminadamente, todas. E aí tinha aquele problema do inchaço do braço, risco de infecção,
dificuldade para movimentar. Hoje, a gente estuda só o primeiro linfonodo, no qual é o linfonodo de drenagem, chamado linfonodo sentinela. Então, hoje, injeta-se um contraste na mama, em quem tem o câncer. O contraste para num gânglio, esse gânglio é removido para saber se ele é ou não um gânglio tumoral. Então, não faz mais aquela cirurgia grandona, como se fazia antes. E uma outra coisa que mudou muito foi a radioterapia. Ela hoje, ela causa quase nenhuma lesão, nenhum problema. No passado ela era feita em 20 sessões, hoje é em 15, em alguns lugares até em 5 sessões. Em alguns lugares ainda ele é feito radioterapia intraoperatória com uma sessão única. Então, outra vez, é uma evolução muito importante dos 3 pilares do tratamento: cirurgia, radioterapia e os remédios. Dentro dessas medidas que você fala para evitar o câncer, que é obesidade, exercício, alimentação, os exames periódicos também têm uma importância, né? Porque tem muita mulher que tem acesso a plano de saúde e não faz os exames regularmente, porque, sabe, não dá a importância devida até hoje. E isso é tão importante que está falando, e eu vou te dar um exemplo assim muito interessante, que é a pandemia. Na pandemia, os exames caíram em mais de 95% na fase do lockdown. E o que aconteceu é que o número de casos avançados de câncer de mama explodiu. Por quê? Porque tinha-se tumores não perceptíveis pelo toque, não perceptíveis por sintomas, e que passaram crescendo por 1 ou 2 ou 3 anos. E aí, o resultado disso é que o número de tumores avançados de mama, ele aumentou de modo muito importante, e a mortalidade por câncer de mama aumentou de modo significativo. Então, muito importante para as mulheres, além do estilo de vida que é tão relevante, é fazer esse exame regularmente a partir dos 40 anos. Para as mulheres que, por outro lado, têm um histórico familiar muito importante, mãe, avó, irmã, ou que tenham uma síndrome genética, que é uma mutação que veio de pai ou de mãe, que acontece só em 10% dos casos de câncer de mama, aí esses exames devem ser feitos a partir dos 30, 35 anos de idade. Aquela atriz, foi a Angelina Jolie que retirou a mama toda? Aquilo foi uma atitude exagerada ou faz sentido? Não. No caso específico dela. Faz sentido. A Angelina Jolie, ela tinha uma síndrome do BRCA. Essa síndrome colocava ela num risco de ter um câncer de mama outro acima de 85% a 90% durante a vida. Caramba, era uma condenação, né? E mais importante, porque a mama consegue ser rastreável com os exames. O câncer, dificilmente quem faz exames de rotina, a doença é diagnosticada muito avançada. Pode acontecer, mas não é o normal. Mas o maior perigo da Angelina Jolie era o câncer de ovário. E quem tem a síndrome do BRCA1 ou BRCA2 tem um risco de ovário que pode chegar até 50%. Mas o câncer de ovário, ele é um tumor que não é rastreável. Os exames de imagem não conseguem encontrá-lo precocemente, na maioria das vezes. Nossa. Então, o que acontece é que, para quem tem essa síndrome, além de operar as mamas, depois dos 40, 45 anos, também opera-se os ovários preventivamente. Porque outra vez, é uma área de um tumor que nasce, que é silencioso e que mais de 80% das mulheres, quando diagnosticadas, a doença já está outra vez avançada para o corpo inteiro. Porque os ovários não murcham com a idade? Eles murcham, mas eles... Porque fica impossível de examinar também, não é? Não. Mesmo com ultrassom. Não, mas mesmo que eles murcham,
você consegue vê-los nos exames. O problema é que o câncer de ovário começa com poucas células e elas rapidamente se disseminam pela cavidade abdominal. E o câncer de ovário geralmente é mais usual em pessoas acima de 50 anos. Você consegue enxergar o ovário pelos exames, mas você não consegue enxergar o câncer a tempo, como você enxerga o câncer de mama. O autoexame ainda é um ponto importante, então. Ele é importante. É importante que a mulher conheça seu corpo, né? Mas lembrar que muitas vezes quando a mulher palpa o nódulo, não significa que ele seja um câncer. Pode ser um nódulo benigno, tipo um fibroadenoma, um cisto. Mas é importante que ela se palpe. Se ela encontrar alguma coisa diferente do que ela percebia antes, é importante que ela procure o médico. Mas outra vez, o autoexame sozinho, ele não resolve. Eu falo isso porque tem mulheres que se baseiam só no autoexame. E esse, obviamente, é um grande erro. Eu vou falar uma pergunta burríssima agora, mas não vou resistir. Hoje em dia, toda hora aparece uma mulher falando que está com ovário policístico. Né? Uma coisa muito mais frequente do que antigamente. Não sei se porque os exames estão melhores, não sei se ele é mais frequente mesmo, o ovário policístico, ou se agora os exames são de melhor qualidade, daí se enxerga mais. Mas o fato é que isso é muito mais comum do que há 10 anos atrás, se falava pouquíssimo nisso. Esses ovários, esse tipo de doença ou de questão favorece o câncer? Então, tem uma história muito interessante. Tem alguns problemas ginecológicos que colocam a mulher produzindo hormônio mais precoce ou que, outra vez, atrasam o final da produção do hormônio. Lembrar que o câncer de mama, em 70% a 60% dos casos, é hormônio dependente. Então, quando a mulher começa a menstruar muito precocemente, ou quando ela para de menstruar muito tardiamente, ela tem um tempo de exposição hormonal muito grande. E esse, claramente, é um risco de câncer de mama maior. E é por isso que a amamentação protege o câncer de mama, porque é um período onde a produção hormonal está muito, muito menor. Então, todas as doenças ovarianas ou hormonais que aumentam o tempo de produção de hormônio, a durabilidade, elas sim aumentam o risco de câncer de mama. Não é só isso, mas... Porque antigamente, há 10 anos atrás, digamos, alguns ginecologistas tinham muito medo de receitar uma reposição hormonal. Discutiam, mandavam você para o endocrinologista, falavam, cuidado, pare, não faça mais de 5 anos. E agora, recentemente, eu tenho entrevistado ginecologistas que dizem que bom que se pode começar a reposição hormonal logo que a pessoa entra na menopausa. Quanto mais cedo, melhor, etc. Qual é a real da reposição hormonal? Dá câncer, não dá câncer? Tem que fazer? Tem tempo determinado para fazer? Qual é a relação dessa reposição com o câncer? Ela aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama, câncer de ovário e câncer de endométrio. Ela aumenta um pouquinho. Como eu falei, ela aumenta 10 a 20% do risco existente. Então, se é de 10%, ela aumenta para 11%. Se é de 12%, aumenta para 13%. Então, aumenta pequeno. Mas muitos benefícios. Então, eu digo que é uma decisão chamada decisão compartilhada, onde a paciente sabe os pequenos riscos e os benefícios, e em conjunto o médico faz uma decisão conjunta, né? Então, a reposição hormonal não tem nada de condenável. Ela só não pode ser feita, outra vez, em grupos de risco muito grande, ou em situações que a mulher não está ciente dos prós e dos contras. E aí tem até uma outra linha de estudo agora, porque a gente sabe que mulheres com câncer de mama, que têm receptores hormonais positivos, não podem fazer na vida a reposição hormonal.
né? E ajuda o fato de que elas ainda fazem tratamentos anti-hormonais. E aí tem agora algumas linhas de estudo avaliando que se depois do final do tratamento, né, onde muitas vezes a própria menopausa causa tantos sintomas e o tratamento anti-hormonal para evitar uma recorrência causa tantos sintomas, se é seguro fazer a reposição hormonal. Essa é uma linha que está sendo estudada bastante. Porque talvez várias mulheres já estejam curadas do seu câncer. E acabou. E poderiam fazer uma reposição para melhorar a qualidade de vida e não fazem por um receio de que isso pode aumentar a chance de recidência. Então, tem vários estudos agora sendo feitos para saber qual o grupo de mulheres que poderiam, mesmo tendo tido câncer de mama tratado, fazer a reposição hormonal para melhorar a qualidade de vida e os sintomas da menopausa. Mesmo as pessoas que já tiveram câncer? Então, essa é uma linha de estudo que está sendo feita. Como as coisas mudam, né? Porque quando eu comecei a pensar nesse assunto, quem tinha alguém na família em linha direta, irmã, mãe, etc., que tivesse tido câncer de mama, não poderia fazer reposição hormonal. Agora se discute se a pessoa que teve o câncer, olha que avanço isso, né? Então assim, o que acontece? A gente está começando agora a fazer testes que ainda não estão prontos para o dia a dia, para saber com certeza quem está ou não curada de um câncer de mama. Porque hoje a gente trata, por exemplo, alguém operou a mama, fez tratamento preventivo. Mas por que faz tratamento preventivo se já operou a mama e não tem mais câncer visível? Porque tem uma chance de ter uma célula circulando no corpo. E aí se trata alguém baseado em que existe uma chance e que o tratamento preventivo diminui a chance. Ok. Só que, se a gente tivesse um teste que me garantisse que aquela pessoa não tem com certeza mais nada, eu não precisaria de nenhum tratamento preventivo a mais. Eu não precisaria de nenhum exame de segmento para avaliar o corpo. Eu não precisaria fazer visitas médicas tão frequentes, porque eu tenho certeza que aquela mulher está curada. Esse teste, ele ainda não está pronto para o dia a dia, mas nos próximos 2 a 3 anos ele vai estar disponibilizado para a rotina. E aí vai poder evitar de fazer tratamentos a mais, diminuir o número de exames de segmento, diminuir o número de consultas e poder eventualmente fazer a reposição hormonal. O PET scan é recomendado para quem teve o câncer de mama? Só para tumores muito grandes. Se não, não. Porque ele tem radiação? Porque ele não é custo efetivo. Porque ele não muda a conduta quando os tumores são muito pequenininhos. Ele raramente, Leda, num tumor localizado de mama, ele vai mostrar alguma coisa muito diferente do que os exames convencionais. E para a mulher que faz reposição hormonal, você recomenda que faça mamografia de 6 meses ou de ano em ano, tudo bem? Ano em ano. Ano em ano é o suficiente. Agora, se aquela mulher tiver grandes fatores de risco, por exemplo, uma mutação do BRCA, outras mutações, um histórico familiar muito importante, tipo 2, 3 parentes de primeiro grau câncer de mama, aí talvez a cada 6 meses seja mais aconselhável. E aí alguns grupos a gente até alterna a mamografia com própria ressonância magnética, que dá um pouco mais de detalhamento. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Enfim, avançou-se muito, é preciso falar sobre isso. O Instituto Vencer o Câncer trabalha também essa questão? Sim, o Instituto Vencer o Câncer, no qual nós somos os cofundadores, ele trabalha em questões importantes de prevenção, de informação, políticas públicas, e agora nós estamos criando centros de pesquisa
para estudar novas drogas promissoras contra o câncer em áreas pobres do país. Então, nós estamos fazendo toda essa linha de ações, e esse ano nós lançamos o Outubro Rosa para Todas. Por que para todas? Porque não pode ser Outubro Rosa só para quem tem condição financeira de ter o melhor exame diagnóstico, o melhor tratamento. Então, aqui nós estamos trabalhando, né, um conceito, e trabalhando e conversando e tendo o governo seja um Outubro Rosa para todas as mulheres, depende da condição socioeconômica, da condição de etnia, da condição geográfica. Ou seja, para tentar outra vez diminuir os abismos que tem no país. A questão da etnia tem alguma característica, alguma etnia que tem mais câncer que outra? Eu te falava-se antigamente que os japoneses tinham muito câncer de estômago, né? Eu acho que procede isso ainda, né? As mulheres negras com câncer de mama geralmente tem mais um tumor chamado triplo negativo, que é um tumor um pouco mais agressivo do que o tumor luminal, que é aquele que se alimenta de hormônio. Mas é tudo que se sabe sobre essa questão de etnia? Sim. Bom, doutor Maluf, muito obrigado. Eu sei que você tem um compromisso, mas eu fico muito grata que você tenha aceito o convite e tenha conversado com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço, que eu admiro o teu trabalho. Eu falo isso todo ano para você, mas eu continuo. Mas eu admiro muito você. Tenho um respeito gigante pelo seu trabalho. Analistas mais reputados e sérios do país. Então, conta comigo e todo ano a gente vai estar passando a informação, nós dois, porque não adianta eu falar sem ter uma jornalista muito inteligente para fazer as perguntas. Então, contar com você, espero que as pessoas tenham aproveitado as informações, que levem para casa e que ajude a transformar a sua vida numa vida mais saudável. Eu falo que a nossa saúde depende muito do que a gente quer, a gente tem controle disso, né? Principalmente assim, de estilo de vida. A gente tem controle se a gente quer fazer exercício, a gente tem controle se a gente não precisa, se a gente não bebe, a gente tem controle sobre a gente. Isso é muito importante, porque esse amor à vida, ele ajuda a cuidar muito bem da nossa maior preciosidade chamada saúde. Porque depois que ela quebra, sim, ela pode ter conserto, mas muitas vezes não fica igual ou às vezes não conserta. Então é muito mais inteligente a gente cuidar bem dessa pedra tão preciosa chamada saúde, ao invés de depois tentar consertá-la, que é muito mais difícil. Verdade. Muito lúcido o comentário. Muito, muito obrigada. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.